Padre João Otávio. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para esta celebração eucarística. Terminando o ano litúrgico, celebramos hoje a festa de Cristo Rei e Pastor. Iniciamos cantando. Em nome do Pai, Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus Trino de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai eterno e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A paz louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Estamos rezando esta missa, 7º dia, falecimento de irmã Áurea Cordeiro de Menezes, também acolhendo a comunidade das irmãs, na superiora geral, irmã Maria José, presente.
Também 7 meses, falecido Sampaio de Paiva. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas, o vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A palavra nos revela a ação de Deus na história e nos ensina onde podemos encontrá-lo. Escutemos. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais na minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, ao que vem e a seu reino louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos.
Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede, não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando esta solenidade de Cristo Rei e Pastor, nós também abrimos hoje o ano do laicato. Esta palavra que não é muito falada, mas a gente entende quando somos batizados, somos incluídos na comunidade, na família primeiro. Mas um símbolo que nos ajuda a entender melhor sempre é aquele que Paulo mesmo fala da importância da comunidade de cada membro, do corpo de Cristo, onde Cristo é como se fosse a mente, a cabeça que pensa, que dirige, e nós os membros. Paulo enfatiza nessa simbologia na preocupação com os membros menores, dizendo da importância de estarmos olhando aqueles mais humildes. Por exemplo, se olharmos o nosso corpo, a gente quase não vê o nosso pé. No entanto, sem o pé, você não consegue dominar o seu corpo. Nós temos o mindinho, que é esse dedinho, quase não damos tanta importância, mas fica sem ele para você ver como vai fazer falta. Então, essa comparação é muito importante no Evangelho, porque Deus nos ajuda a olhar aqueles que estão mais diminuídos, mais pequenos, mais desaparecidos. Nós temos na igreja, por exemplo, os encontros de casais. Eles têm tantas equipes, fica aquelas equipes escondidas o tempo todo, trabalhando, ninguém sabe que está trazendo aquela comida gostosa, tudo limpinho, tudo arrumadinho. De repente, no final do encontro, aparece lá aquela equipe que estava desaparecida, ninguém tinha visto. Aí está a importância, né, da gente não querer aparecer, mas exercer esta missão grandiosa de servir, de fazer os outros felizes, ver as pessoas alegres com o nosso serviço, da gratuidade, do silêncio, da caridade. Como diz o Evangelho é o vínculo da perfeição. A caridade é o vínculo da perfeição. Nos vincula, nos faz unidos, nos faz comuns, comunidade, comunhão. A comunhão se faz por tantos gestos de cada pessoa, de cada membro do corpo, para poder fazer com que esse corpo vibre, que tenha vida, que tenha esperança. Por isso, diz assim:
Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com aquele membro. Olha a importância disso. Quando uma parte está sofrendo, todos voltam para... O que é a comunidade? O que é a família? Quando um parente está enfermo, todos estão rezando, estão visitando, estão vendo o que precisa fazer, não só na intenção, mas na prática. Então, o ano do laicato, nosso Papa quer que seja enfatizado a importância da sua participação. Desde a década de 60, 1965, quando terminou o Concílio Vaticano II, trouxe esta prática de que não mais você deve ser assistir. O cristão não assiste, o cristão participa, o cristão se sente membro. E aí também um questionamento para nós, presbíteros, bispos, de poder acolher, abrir as portas, como o nosso Papa diz, uma igreja que caminha, uma igreja em saída, mas é preciso que cada lugar, cada paróquia, comunidade pastoral, também tenha lideranças abertas, acolhedoras, para trazer aquelas pessoas que estão fora, né? E ter a alegria de participar. É como na missa que você vem, saindo, você precisa levar algo, uma mensagem para a sua vida durante a semana do seu trabalho, exatamente neste momento e também na sua oração. Você vai preencher este vazio para poder voltar, preencher o vazio que está lá na sua casa e dar essa presença positiva na vida das pessoas que precisam de você. Por isso o cristão é aquele que não para. E os ministérios são todos com a sua definição da missão específica. E sempre, principalmente no documento sobre a família, o Papa enfatiza muito a importância de você exercer o ministério e o serviço, a liderança como casal, como pai, como mãe, como educadores, e também servindo em uma pastoral da igreja, do jeito que você consegue a sua história de vida. E não sentir que o ministério do presbítero ou do bispo é mais importante do que o seu. Pelo contrário, senão nós não teríamos saído do meio de vocês. Se não fosse meus pais, católicos praticantes que rezavam todo dia, a minha mãe, já contei aqui, o terço todos os dias conosco, não podia faltar nenhum filho, eu não estaria aqui. Não estaria também, se não fosse a oração das comunidades onde eu passei, o incentivo que me deu para eu exercer hoje o ministério de presbítero. Também as religiosas a mesma coisa, né? Religiosos, teve alguém que incentivou, geralmente a família. Assim também a vocação para o matrimônio. E ela é tão importante quanto as outras, porque é na família que se cultiva os valores que aqui estão no Evangelho de hoje. Hoje, o assunto central da festa de Cristo Pastor, exatamente o exercício do grande pastor, que é o Pai Eterno. Quando no profeta Ezequiel, ele começa dizendo: eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas, vou cuidar daquela que está mais sofrida. É Deus mesmo que nos vazios, naqueles lugares em que não existe a palavra de Deus,
Ele cuida das suas ovelhas, lhe dá esperança, renova a nossa fé, nos faz caminhar, termos iniciativas para transformar o meio onde a gente vive. E assim, Paulo vem complementar, mostrando o reinado de Deus. É o rei que reina, o rei que vence todos os seus inimigos. Neste meio, onde a comparação entre Adão e Cristo, Adão simbolizando o pecado, Cristo simbolizando a vida, a ressurreição. E essa esperança de como Cristo foi ressuscitado pelo Pai, nós também seremos ressuscitados pela prática dos valores do reino que estão aqui no Evangelho. E a justiça divina, o último inimigo que será vencido, será a morte. Porque a morte não é só esta morte física da nossa matéria, mas a morte do mal. Por isso, Paulo usa dessa comparação. Adão representando o mal, o pecado, a desordem, a desobediência, a falta de contato com o Pai. E Jesus Cristo então veio trazer a vida na sua plenitude, a verdade, acolhendo os mais humildes e olhando para a prática de Jesus, nós somos chamados também a sermos parecidos com Ele, de poder descer até a realidade, não ficar sonhando apenas. Sonhar é importante, ter utopias é importante para o bem, mas é preciso descer até a prática, gestos concretos, e assim viver aquilo que Jesus viveu. Como que é que ele acolhia? Aqueles que não tinham condições de chegar até a piscina, ficou ali tanto tempo esperando o paralítico para chegar até a piscina, naquele momento que borbulhava a água, que vinha a cura. E Jesus então vê aquilo e conduz até a piscina. É aquele que mesmo sem condições de descer até onde estava Jesus, desce pela maca, não é? E Jesus vê a fé e diz: vai, tua fé te curou. Não é uma mágica a cura, mas depende de cada um e de cada uma ter uma atitude. Vai, levanta, pega a tua cama e anda. É você. Você que quer voltar a viver, quer viver a sua liberdade, quer pensar, ter sua utopia, ter o seu planejamento de vida. Como é triste a escravidão, e principalmente nós do Brasil, que a gente vai ler a história e ver a podridão do mandonismo, das hipocrisias de um poder autoritário, e o povo sonhando, o povo lutando, muita gente morrendo, jovens morrendo pela liberdade. Então, todo ser humano sonha com a liberdade. Todo ser humano quer viver esta vida que Deus nos deu. Dizer que cada ser humano é inteligente, tem condições de pensar por si, tem condições de fazer os seus projetos de vida. E isso é tão claro que a gente vê os filhos de vocês, quando chega aos 14, 15 anos, já não quer ficar mais, dependendo tanto dos pais. Eu já quero viver a minha vida, eu já sei pensar,
e já começa a pensar no curso que quer fazer, quer estudar isso, especializar. E daí começa, vai voando, né? Tomando força, as suas asas próprias. Como isso é bonito e profundo na nossa vida. E você que já passou por essa experiência, eu também já passei por essa experiência, então sabe quanto isso custa, mas é exatamente o caminho. A mesma liberdade pessoal, a autonomia pessoal, também devemos ter isso no reino de Deus. Deus quer o bem, quer a vida, quer a liberdade com responsabilidade. Não também essa ideia de liberdade com libertinagem, não é isso. Quando, por exemplo, os seus filhos se casam, eles vão embora e não voltam mais? Como é que é a história dos jovens? Eles, quando se casam, eles vão embora e não voltam mais? Isso aí tudo depende do trabalho, até cristão que a gente faz, para a gente poder unir a família, né? Porque o importante é a gente conquistar a família. Eu acho que o casamento não é de um filho, não deve ser uma dispersão deles. Deve ser uma forma de unir mais a família, e para isso só a família estabelecendo os laços de união e tudo para poder consolidar essa fraternidade. Tanto é que o netinho está aí no braço, né? Pois é, isso mesmo. Netinho está aqui no braço. Então significa, quem cultiva esta unidade, esta liberdade com responsabilidade, cativa os filhos, cativa os netos. E esta família depois vai sonhar, vai levar os valores para frente. Aí está o verdadeiro sentido do reino de Deus. Ele que pensa e quer que a vida seja plena em cada pessoa. E o vínculo começa aí na vocação respondida, bem respondida. E assim, os valores que vemos no Evangelho. Quando, no fim, separa-se uns para a esquerda, outros para a direita. Esquerda e direita aqui tem uma definição muito clara. Porque aqueles que viveram os valores do reino, agora vão receber de acordo com que eles que sabiam que deveriam fazer e não fizeram. Eu sempre repito aqui aquilo que as Sagradas Escrituras passam para nós, que o pior de tudo, o pior pecado que carregamos, é saber que devo fazer o bem e faço o mal. Como Paulo fala também. Eu estou intrigado comigo mesmo, porque enquanto devo fazer o bem e sei o que devo fazer, estou praticando o mal. Como isso é forte em nossa carne, em nosso desejo. E às vezes os desejos são mais fortes do que os valores do alto, os valores espirituais, não é? Principalmente na atualidade, esse momento da história. Então, o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. Comer e beber estão intrinsecamente ligados à nossas necessidades. A falta de comida, a falta da água, é o pior pecado que pode existir no momento em que estamos vivendo. Desrespeito com a natureza, poluição excessiva, destruindo vidas, inclusive. Pouco tempo aquele acidente em Minas Gerais, matando
uma população, e tantos acontecem no mundo, por causa da ganância do ter. Eu não olho aquilo que é essencial, que é a vida do ser humano e a vida da natureza. E a fome, eu citei, me parece, domingo passado, aquela estatística recente. No mundo, mais de 800 milhões de pessoas não têm o necessário para viver. Que triste. No Brasil, quase 10 milhões de pessoas vivem na linha de pobreza mais baixa que existe. Com tanta riqueza, condições até de exportar, nós vivemos no Brasil esta situação por causa da corrupção, do desrespeito ao ser humano. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Então, o estrangeiro é aquele que chega aqui no Brasil, por exemplo, dizer a migração, que é tão forte. Você chega num lugar, você quer ser bem recebido, e de repente as pessoas não te recebem. Quantas vezes moramos num lugar e não temos, nem conhecemos os vizinhos, porque os vizinhos fecham as portas. Fechar as portas por causa da violência, tudo bem. Colocar o muro até que é necessário. Mas fechar o coração para a pessoa, isso não podemos fazer. O cristão não faz isso. O cristão acolhe. E também, até mais do que isso, pratica a caridade para aquele que necessita. Eu estava nu e me vestistes. A nudez, você cobrir o corpo, significa dignidade. É muito mais do que dar uma roupa para uma pessoa que necessita da roupa. Mas é colocar dentro da pessoa a dignidade humana. A veste é uma parte importante, porque quando você vai para a missa ou vai para uma festa, não procura a roupa mais bonita? Vai para um aniversário? Exatamente, mostrar a dignidade, a alegria. Eu estava doente e cuidastes de mim. A enfermidade, a sua presença na pessoa que está enferma. Quantos testemunhos temos de pessoas que se curam por causa da presença do apoio, dar o apoio, momento de depressão, de dor, momento de perdas. Essa também é a nossa missão. Eu estava na prisão e fostes me visitar. A prisão, não só aquela lá da cadeia, mas a prisão que o mundo moderno apresenta para nós. As ideologias, os vícios, os excessos. Então, libertar de todos esses excessos. E daí por diante. Então, exercer os valores do reino. Como Jesus exerceu, acolher e viver hoje, iniciando o ano do laicato, como participantes e não como ouvintes apenas. E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos abençoe. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Deus Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus inaugurastes do mundo o vosso reino de amor e de paz, concedei que depois de vos ter servido fielmente nesta terra, possamos viver convosco na prática da pátria celeste por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentamos, Senhor, estes dons. Bendito sejas para sempre, Senhor. Apresentamos, Senhor, estes dons. Bendito sejas para sempre, Senhor. Bendito seja, Senhor, por este pão que nos deste. Fruto do trabalho será pão da nossa vida. Apresentamos, Senhor, estes dons. Bendito. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos esses dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, com óleo de exultação consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, vosso Filho único Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, de nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. Vosso servo, Papa Francisco, nosso arcebispo Washington, seus bispos auxiliares, Levi e Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. 7º dia, irmã Áurea Cordeiro de Menezes. Também Sampaio, Alva Sampaio de Paiva. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos, ó Pai, de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Paz de Cristo esteja sempre convosco. Nesta certeza da prática dos valores do reino, que é a unidade entre nós cristãos e a participação como igreja, desejemos a paz uns aos outros. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Virá, todos os povos e reinará. Falou Deus, quem nos chamou a terra, do nascente ao corrente convocou. Deus refúgio em Sião, beleza plena, não se cala, mas ele chamou. Deus refúgio em Sião, beleza plena, não se cale, entre nós ele chamou. O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar, virá, virá, todos os povos e reinará. Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós os pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana com muitas bênçãos e de em paz, e que Deus vos acompanhe. Graças a Deus.